Então, analogamente ao que nós fizemos para a condição de fluxo constante, agora nós vamos tomar a condição de temperatura constante e abrir essa derivada aqui, né, de dt asterisco dx para a condição de escoamento termicamente desenvolvido, ou seja, para a condição em que ela é igual a zero, nós vamos abrir a sua definição, certo? Nós vamos aplicar a derivada desse quociente que está aqui, né? Desse Ts menos T sobre Ts menos Tm, para a condição de temperatura prescrita. Então, essa expressão, né, que advém de aplicar uma regra de cálculo ali na equação, é a mesma que aquela obtida para a condição de fluxo prescrito. Eu vou voltar 2 slides aqui só para vocês verem, tá? Então, é a mesma equação. Só que aqui, né, na condição de fluxo prescrito, o que nós cortamos foi esses dois termos. Por quê? Porque o dts dx, na condição de fluxo prescrito, é igual ao dtm dx quando o escoamento é desenvolvido. Né? Isso quer dizer que a gente viu anteriormente que os perfis são paralelos. Então, eles podem ser cortados porque tem o sinal trocado, certo? Aqui, na condição de temperatura prescrita, o que é eliminado, né, não é nem cortado, é eliminado, é o primeiro e o segundo termo, porque o dTs dx é igual a zero, uma vez que a temperatura Ts que é constante aqui, certo? Então, o resultado dessa operação é que o ΔT, ΔX no escoamento desenvolvido termicamente para a temperatura constante é igual a Ts menos T, né, sobre Ts menos Tm dTm dx. Tá? Esse é o que resulta aqui na nossa expressão. Tá? Então, para fluxo prescrito, né, então só voltando aqui para poder criar a diferença entre eles, ajudar a explicar, para fluxo prescrito, a gente tinha aqui o ΔT ΔX era igual ao dTm dx, o que dizia que, né, como foi visto no clipe anterior, que o perfil se mantinha congelado, certo? Ele mantinha o seu formato congelado. Aqui, né, para a temperatura prescrita, é mais difícil de compreender um pouco, né? Ou seja, o ΔT ΔX ele não é exatamente igual ao dTm dx, ele tem um fator de escala multiplicando ele, que é a própria temperatura T estrela, certo? Tá? Então, como foi discutido anteriormente, né, essa condição de temperatura prescrita ela é tal que o perfil de temperatura ele não se mantém congelado, mas ele vai se murchando, se minguando, certo? Ele tinha um perfil com um gradiente maior junto da parede, mas à medida que ele vai recebendo calor, ele vai se tornando cada vez mais plano, até que ele fica completamente plano quando há o equilíbrio térmico, certo? Então, nós guardamos, né, tanto essa expressão daqui, né, tanto essa expressão daqui quanto a expressão para fluxo prescrito, né, porque elas vão ser úteis quando a gente for resolver a equação de energia a fim de calcular o perfil de temperaturas, tá? No escoamento desenvolvido para as duas condições. Então a gente guarda essas duas relações, essa que diz que o perfil é congelado e aí para fluxo constante. E aí depois eu convido vocês a olharem essas figuras aqui, né, lá nas notas de aula, no PDF das notas de aula, para realmente identificar, né, o que está acontecendo aqui. Depois que o escoamento se tornou desenvolvido, ele tem o perfil com seu formato congelado e tal para a condição de fluxo prescrito. E na condição de temperatura prescrita, né, convido vocês também a darem uma olhadinha nesse slide aqui, né, que apresenta o perfil de temperatura média de mistura, de fluxo de calor na parede para a temperatura prescrita, e aí vocês vão ver nessa parte inferior aqui da figura a evolução do perfil. E aqui nessa parte aqui de baixo, né, que mostra o eixo X mais esticado, digamos assim, isso que eu falei do perfil ele diminuindo a sua derivada, ou seja, ir murchando, né, à medida que a gente avança em X. Tá?
Então ficam aqueles dois resultados interessantes, né? A gente nota que nas duas equações, em ambas as equações, tanto nessa daqui, né, para temperatura prescrita, quanto essa daqui para fluxo prescrito, o gradiente de temperatura com relação a x, ele se relaciona com o dTm dx, como a temperatura média varia com a distância. Né? A gente sabe que a temperatura média é uma média e, portanto, ela não depende de R. Né? E a gente sabe também que ela pode ser obtida a partir do balanço de energia no escoamento. Né? Ela é, na verdade, só voltando aqui a algumas discussões anteriores, inclusive de aulas síncronas, né, que nós tivemos, que a definição da temperatura média de mistura, que é a energia transportada pelo escoamento. Tá? Então, nesse caso, nós podemos lançar mão de um balanço de energia macroscópico, tal qual a gente faz em termodinâmica, né, para poder calcular essa variação da temperatura média com X. Tá? Isso é muito importante e válido de se fazer. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Nessa sessão. Então, tudo indica que esse gradiente de temperatura, né, essa variação de temperatura dTm dx vai ser importante, certo? Então, vamos calcular esse balanço de energia, tá? E aí, pessoal, tudo isso que eu estou fazendo está muito parecido com o que é feito no livro, no Encropeira, tá? É tudo bem parecido com o que é feito lá. Na verdade, eu estou seguindo exatamente a mesma sequência, tá? Então, vamos executar esse balanço de energia, né, para calcular a variação do TM no escoamento. Tá? E aí vamos considerar o volume de controle. Eu acredito que eu tenha feito algo parecido na última aula síncrona de 14/10. Tá? Então, considerando o volume de controle, né, nós temos aqui um M ponto entalpia na entrada, um M ponto entalpia na saída. Aqui nós temos regime permanente, né? Calor transferido para o escoamento ao longo de um trecho dx. Né? Então, em regime permanente, considerando as propriedades médias na seção, nós temos Q é igual a M ponto ΔH, né? Entalpia na saída menos entalpia na entrada. Se o fluido de trabalho é um líquido ou um gás ideal, o ΔH é Cp ΔT, temperatura média de mistura na saída menos temperatura média de mistura na entrada, tomando ao longo daquele dx, né? Então, esse Q, na verdade, ele vai ser, esse Q é taxa, né? Ele vai ser um fluxo vezes uma área, sendo essa área a área da circunferência do tubo, então vai ser perímetro vezes ΔX, né? Como está colocado aqui, que é igual a fluxo vezes perímetro vezes ΔX. O perímetro num tubo circular é π vezes d. Então nós temos ΔTm sobre ΔX, né, vai ser igual a fluxo vezes perímetro sobre m ponto Cp. E aí, para um ΔX tendendo a zero, né, para eu realmente fazer uma equação diferencial, eu tenho essa expressão aqui. Tá? Então é dTm dx é igual a fluxo vezes perímetro sobre m ponto Cp, onde o fluxo ou ele pode ser constante, e aí é mais interessante usar a equação com essa primeira igualdade, ou eu posso ter a segunda condição de contorno, em que a temperatura prescrita, e aí seria mais interessante, vai ser mais interessante, como a gente vai ver, usar a segunda igualdade, tá? Para calcular o dTm dx, ou a variação do Tm com relação a x. Tá? Tá ok? Então dá para ver, lógico, aqui, né, que se Ts for maior que Tm, acho que é isso que eu estou querendo mostrar aqui, se Ts for maior que Tm, calor entra no sistema e a variação da temperatura é positiva, certo? Tá? Então, para as duas condições de contorno, vamos agora resolver essa equação, tá? O balanço de energia, a fim de calcular o Tm. Né? De novo, isso aqui já foi feito na aula síncrona do 14/10, né? Mas não, obviamente, com essa riqueza de detalhes aqui e um diagrama bonitinho para explicar. Mas isso já foi feito. Né? Então, no caso especial 1, né, que é a primeira condição de contorno de fluxo prescrito, constante, nós temos que esse gradiente é, na verdade, uma constante. Integrando a equação acima, o resultado é uma reta. É Tm de x igual a Tm na entrada mais fluxo vezes perímetro sobre ponto Cp vezes x, certo? Então,
o que essa equação está dizendo é que o meu Tm varia linearmente com a distância, certo? E, na verdade, independentemente se o escoamento está na região de entrada ou está na região de escoamento desenvolvido, não interessa, né? Só o que importa para a temperatura média de mistura é a taxa de transferência de calor, é o fluxo de calor. Não importa para ela o H, né? Eu só preciso fazer um balanço de energia, não preciso fazer uma relação de coeficiente de transferência de calor. O coeficiente de transferência de calor, sim, ele vai ser importante aqui na hora de calcular a temperatura da parede, né? Na hora de calcular a temperatura da parede, eu vou usar a lei de resfriamento de Newton aqui, ó. Aqui esse desenho é do Sengel, né? Então ele usa fluxo, ele denota fluxo como um pontinho só em cima, tá? Enquanto que a gente usa duas linhas. Mas imaginando que aqui seja duas linhas, né? O que a gente tem aqui é TS igual a TM local, né? TS em X é igual a TM em X mais fluxo sobre H em X. Então, sendo essa relação válida, ela vai me dar a temperatura da parede, certo? E aí, se o H, já falei isso, desculpa, já falei isso em aulas síncronas, né? Se o H for baixo, quem paga o pato, digamos assim, é a temperatura da parede. Ela que vai ter que assumir um valor alto, né? Porque o H é baixo e aquele fluxo está sendo imposto no sistema, certo? Então não tem escapatória. Aquela energia vai entrar. Se o coeficiente de transferência de calor for alto, eu não preciso ter uma temperatura de superfície elevada. Agora, se ele for baixo, ela vai se elevar, tá? E é por isso que aqui na região de entrada, onde o coeficiente de transferência de calor é mais alto, a diferença de temperatura entre parede e escoamento é mais baixa, certo? Tá? Então, isso é o raciocínio por trás da coisa, né? Aqui, no caso especial de temperatura de parede constante, né, que eu vou gravar um próximo clipe para falar dele, porque a gente está chegando no final ali, a situação é um pouco mais complexa, mas não chega a ser difícil, mas matematicamente mais complexo do que do que um perfil de temperatura linear. Poucas coisas são mais simples do que um perfil de temperatura linear, certo? Então, aqui nesse caso, a gente já vai começar, vou gravar outro clipe, nós vamos ver que provar que o decaimento é exponencial, tá? Então, para o fluxo de calor prescrito, deixa eu só voltar aqui, para o fluxo de calor prescrito, nós provamos que a variação de temperatura média de mistura ao longo de X é uma reta, né? E se o H for constante, como nós vemos aqui, né? Se o H for constante na região de escoamento desenvolvido, as duas retas vão ser paralelas, porque usando a lei de resfriamento de Newton local, eu vejo que o TS vai ser igual a Tm mais uma constante, que é o fluxo sobre H, que é constante. Tá? Então, aquelas coisas que a gente viu anteriormente estão se provando matematicamente, tá certo? Então eu vou parar aqui para a gente poder iniciar um outro para a condição de temperatura prescrita.